O que esperar de Energias do Brasil ou da NBR3, né? Será que ela é a melhor do setor? Cara, se ela é a melhor, eu não sei. Eu sei que ela vai ser a primeira a estar divulgando o resultado e a gente vai conferir aqui os dados, o que a gente pode estar esperando de Energias do Brasil para esse trimestre. Bora lá! Então vamos lá, vocês pediram lá no meu Instagram, né? Se você não segue, segue aí Marcelo Viana Opções, sem o cedilha, né? Sem o tio. E aí vamos falar hoje sobre Energias do Brasil. Cara, é a primeira aí do setor elétrico a estar divulgando o resultado. O resultado vai sair quarta-feira após o fechamento, tá? E aí a gente vai dar uma olhadinha aqui o que nós podemos esperar de Energias do Brasil. A grande vantagem é que a gente já tem um release aí do segundo trimestre que eu vou comparar, eu vou começar a fazer isso agora, comparando com o primeiro trimestre para a gente começar a ter uma clareada, né? Não ficar tão no escuro. Vamos ver o que influenciou, né? Cenário macroeconômico, alguma coisa influenciou ou não, tá? E aí a gente vai batendo essa bola. Então o que a gente tem, cara? O volume de energia distribuída aumentou em 1,3 e eu estou falando referente ao primeiro trimestre, tá? Aumentou em 1,3, sendo 0,7 em São Paulo e 2,1 de aumento no Espírito Santo, tá, Marcelo? Mas não tá batendo. 1,3 é o aumento aí geral com destaque para essas duas cidades, tá? E aí o que nós temos agora em 2022? O volume de energia distribuída apresentou um crescimento de 3%, tá? No trimestre. Lembra que foi 1,3 mais que dobrou, beleza? São Paulo continua se destacando com 2,2 quando antes era 0,7. O Espírito Santo tinha tido um incremento aí de 2,1 e agora 4,3. Então você vê como é que está crescendo, tá? Então, no semestre, o volume de energia distribuída aumentou em 2,4 aí no geral, beleza? Então, o que é que nós temos? A gente já começa a ver que a energia distribuída aumentou aí significativamente em relação ao primeiro trimestre. Será que isso pode ser sazonal, né? Será que não é? Eu sei que em 2021 ainda tinha o efeito aí da pandemia, né? A economia está voltando, está retomando, né? Então, coisa que hoje, nesse ano de 2022, tem um alívio um pouco maior em relação ao ano passado, tá? Isso acaba favorecendo o consumo. E olha só que dado interessante, o editor vai colocar aí também, tá bom? Então, o que é que nós temos aqui no primeiro trimestre? E aí vamos olhar o primeiro para a gente comparar depois com o segundo. Indústria, 42%. Isso aqui vai ser o segmento que está aberto em relação a cada área. Então, industrial, residencial, comercial, tá? Vamos lá. Então, industrial, 42%. Beleza? Sendo que São Paulo, 47% e o Espírito Santo com 35%. O que nós temos agora, nesse segundo trimestre, eu tenho o industrial com 44%, sendo São Paulo com 48%, Espírito Santo com 39%, beleza? Quando eu olho para o comercial, e aí eu falo do consolidado, os números vão estar aí na tela, tá? Se quiser até tirar minha cara aí, edição, pode tirar. Comercial, 18%, sendo o 17% em São Paulo, 18% no Espírito Santo, e aí tivemos 16% no consolidado, no comercial, 16% em São Paulo e 16% também no Espírito Santo, tá? Eu não vou falar dos números menores, vou para o residencial, tá? Só que a gente pega números que são mais relevantes. Residencial consolidado, 27%, sendo 26% em São Paulo e 29% no Espírito Santo. Neste ano, 26% no consolidado, 26% em São Paulo e 25% no Espírito Santo. Mas Marcelo, por que você está falando isso? Porque isso faz total diferença. Se eu tenho uma indústria que está caminhando, que está andando bem, se eu tenho um comércio, né, essa parte aí de serviços que está fluindo, eu tenho até aumento de receita em pontos, muitas vezes estratégicos, que podem impactar no resultado. Você vê que aqui a gente não teve grandes diferenças, não. A energia distribuída resultante da atividade de recuperação econômica, tá bom? E aí nós temos um maior número de dias de médios faturados e de expansão do número de clientes. Então a gente está tendo um aumento de clientes desde o primeiro trimestre, tá? A empresa registrou um aumento de 2,2% no número de clientes, sendo que 17,1% de cliente livre, tá? E aí eu vou falar rapidinho sobre isso.
E aí nós temos 139 clientes em São Paulo, 111 no Espírito Santo, tá? E isso ocorreu por conta da migração dos clientes do mercado cativo para o mercado livre, tá? Vou falar sobre isso. Guarda esse número de aumento de 2,2% do número de clientes. Quando olhamos para 2022, a companhia apresentou um aumento de 2,4% de novos clientes, tá? Sendo que 122 em São Paulo, 100 no Espírito Santo, em função, de novo, da migração do mercado cativo para o mercado livre. Então, o que significa mercado cativo e o mercado livre? Tá? Mercado livre não é o sitezinho de compra. Vamos lá. No mercado cativo, o cliente ele fica um pouco mais restrito, tá? Então, ele não consegue ter negociação referente aí aos preços, né? Eles são, para explicar melhor, eles são atendidos pelos distribuidores ali daquela região. Eles não têm a maleabilidade de sair, né? Eles ficam muito presos aquelas empresas ali da distribuidora, beleza? Então eles não conseguem ter nenhum tipo de negociação referente ao serviço prestado. Já com o mercado livre, acontece justamente diferente. Ele consegue ter essa flexibilidade, né? Então, aí a gente tem, lembrando que, é até importante falar isso, lembrando que o setor de energia, ele tem geração, ele tem transmissão e ele tem distribuição. Beleza? Então, dito isso, né, só para a gente arrematar, então eles podem estar negociando aí livremente, tá bom? Isso, logicamente, seguindo a regulamentação do setor, beleza? Então, o que é que nós temos aqui de venda consolidada da geração, tá? Então, eu estou pegando um ponto específico aí da geração. Nós temos, primeiro trimestre de 2021, 1.547, né, usinas hídricas, a térmica 1.329, tá? E eu tenho 662 aqui, né, acho que é a usina hidrelétrica, isso aqui, tá? Esse UH, eu acho que é hidrelétrica de Ari, Cachoeira, Caldeirão e São Manuel. Totalizando 3.538. O que é que nós temos? 3.540. Então a gente já começa já começa a ver que a geração de energia, ela tá mais ou menos em linha, ela não mudou muito do primeiro trimestre de 2021 para o primeiro trimestre de 2022. Mas guarda esse número que ele veio em linha no primeiro trimestre. No segundo trimestre, ela diminuiu, tá? Eu vou falar sobre isso. Então, o que é que a gente tem aqui? 1.564, né? Não mudou muito, 1.328 com 648. Totalizando aí 3.540. Quando nós vamos para o segundo trimestre, a gente tem uma queda, a gente está em 3.455, sendo que 1.485 das hídricas, né, 1.343 da térmica e da hidrelétrica aí 627. No trimestre anterior nós tivemos 3.705, ou seja, o segundo trimestre, ele, pelo menos nesse ponto, né, olhando apenas a fotografia do segundo trimestre de 2021, com o de 2022 e olhando para o trimestre anterior, ele teve uma geração maior no ano passado, né? Quando a gente compara ainda o segundo trimestre de 2022 com o primeiro de 2022 também, existe aí uma queda de 3.455 contra 3.540. Beleza? Então, esse é um ponto aí que a gente tem que ficar de olho. Se gerou menos energia, né, que é aquela parte embrionária, aquela parte inicial ali do processo, o que vem adiante tende a ser menor também, tá? Então, o que é que nós temos? A NBR, tá? Ela atuou aí, tá? Com 100% de disponibilidade da usina. É como se a capacidade de geração ali, térmica, ela tivesse usado na sua capacidade máxima, beleza? Olhando aqui para o segundo trimestre, tá, de 22, o que é que nós temos? Uma disponibilidade, eu estou falando sempre essa barrinha mais escura aqui, tá, cara? A disponibilidade total foi de 95,2. Por quê? Porque teve parada para manutenção de 2 unidades aí geradoras, tá? Então, isso pode afetar e pode ter afetado aquela quedinha que nós vimos lá atrás com relação ao número de geração de energia, tá? Olhando um pouquinho para os números, né? Olhando um pouquinho para o resultado. No primeiro trimestre,
a receita operacional líquida, ela teve um incremento, né, de 5,3%, tá bom? E aí a gente está falando de 3.691, sendo que gastos não gerenciáveis aqui, que é energia elétrica comprada para revenda, tá? Foi um incremento de 3,4%. Encargos de uso de energia elétrica caiu, tá? Esse número aqui caiu. Tem um dado em relação ao primeiro trimestre de 2021 que está como outros, né? Então fica um pouco vago. No primeiro trimestre de 2021 estava 133 mil contra 22.700. Então este outros aqui, ele acabou pesando porque ele não foi tão grande assim, né, em 2022. Então, a margem bruta bateu 19,6%. Isso olhando para o primeiro trimestre, tá? E aí esses números, obviamente, a gente não vai ter em 2022, né, de segundo trimestre de 2022, que é o que nós esperamos depois do fechamento aí do mercado no dia 27. Então, o que é que a gente tem que ficar de olho? Dito ali, né, com relação à capacidade de geração da energia, a base ali de clientes que aumentou, né, que cresceu. Então, a gente começa a ter uma ideia de como é que pode vir esse número, tá? Então, falamos aí da receita operacional líquida. Nós temos PMSO. O que é PMSO, Marcelo? Pessoal, material, serviços, e aí tem aquela continha de outros aí, tá? Então, este número daqui, e a gente tem que olhar isso como um gasto, né, como uma dedução ali da receita, aumentou em 7,7%, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Contabilização do IFRS, né, 16 aluguéis de 6,169 e antes era 7,891. Caiu em relação ao primeiro trimestre de 2021. Novos negócios. Isso não é ruim, né? Novos negócios, inclusive, está aqui como positivo. Então, pegou 28 mil contra 17, um aumento de 65%. Custo com receita associada veio mais ou menos em linha e aí teve uma bonificação. O resultado final desse PMSO recorrente, né, ele ficou em 279 contra 273, um aumento aí de 2,3%, tá bom? Então, só para a gente ter uma ideiazinha do que pode estar vindo, né, do que é um pouquinho sazonal. Novos negócios, né, eu considero que seria um pouco sazonal. Né? Pode ser que venha maior, pode ser que venha menor agora, né? Mas tem coisa, tipo gasto com pessoal, tem coisa que não muda muito, tá? Lembrando que no primeiro trimestre do ano passado, eles tiveram um incremento aí em provisão, tá? E aí a gente está falando mais de parte jurídica, né? O provisionamento que existe por conta de ações, né? Trabalhistas, cíveis e tudo. Então, acabou pesando aí, pegando um pouquinho o primeiro trimestre de 22, tá? O EBITDA, um aumento do EBITDA ajustado de 31,9, beleza? Então, 31,9, o que a gente tem aqui? Atualização do ativo financeiro indenizável, né? Aumentou e aumentou muito, né? Os 63%. Em relação àquilo lá que eu estava falando, o EBITDA societário, IFRS, veio basicamente em linha, né? 0,4%. EBITDA regulatório de transmissão, 74 mil, aumentou aqui, ó, 517%, tá? E aí nós temos um prêmio aqui de risco que não contemplou no primeiro trimestre de 2022. Então, o grande impacto, né, que nós temos seria tanto essa linha, né, a atualização do ativo financeiro, né, e aí o impacto aqui sendo ruim, né, um impacto negativo, contra esse quase 75 mil aqui de EBITDA regulatório de transmissão, pesando aí bem favorável, tá? Olhando para o resultado financeiro da empresa. Quando a gente pega, e aí comparando sempre o primeiro de 22 contra o primeiro de 21, tá, gente? E aí a gente coloca o cenário atual, como é que vem pesando, como é que vem acontecendo esta mudança, tá? Então, juros e variações monetárias. 150 mil contra 78, aumento de 90%. Do primeiro para o segundo trimestre, nós tivemos um aumento do dólar, o aumento da taxa de juros também, tá? Então, isso daqui esses dados, né, vão interferir aqui, ó, nessa linha daqui. Operações de swap e hedge, né? Cara, isso aqui provavelmente é a proteção que a empresa está fazendo em dólar, né? Operações de
de swap e hedge, e nós temos ó, variações de moeda estrangeira, tá? Teve um benefício aqui, né, contra o trimestre, o período anterior, que não teve nenhum, tá? Ajuste a valor presente veio baita em linha, juros capitalizados, olha a diferença, tinha 31 mil descontando desta receita financeira contra 87, né? 31 milhões, né? Aqui vai estar em milhões. Tributo sobre as receitas financeiras veio maior, né? 228% maior, e outras receitas aí, um aumento aí de 65%, mais de 2,2 contra 1,3, né? Encargos de dívidas, cara, aumento de 212%, tá? Juros e variações monetárias, 107 mil contra 149, né? Uma continha de negativa aqui, lembrando, foi aquilo que eu falei com relação à taxa de juros e a variação cambial, tá? Então, tem receita, mas também tem a despesa, né? Acaba pesando dos dois lados. Variações em moeda estrangeira, aqui está zerado. Ajuste a valor presente, uma diferença pequena, apesar do percentual, o valor era pequeno, né? Juros capitalizados está zerado e outras despesas financeiras que basicamente vem meio que em linha aqui com dado, né? Percentualmente, às vezes a gente pegar e olhar esse dado percentualmente, ele fica muito grande. Mas como o valor é pequeno, então qualquer oscilaçãozinha ali, ele acaba pegando muito, tá? Então, como é que a gente vê para a gente estar fechando essa parte de número? O lucro, né? Nós tivemos um aumento no lucro, ajustado de 20,4%. O que a gente vai ter aqui? A atualização do ativo indenizável de 78 contra 48, pesou contra. Lucro de transmissão, tivemos uma redução, né? Porque ela é uma conta que está deduzindo aqui do valor de 522, tá? Então, uma redução de 77%. Lucro regulatório de transmissão aumentou o pouco, né? E prêmio de risco a gente não tem aqui. O fato é que fechamos com um lucro de 20,4% em relação ao primeiro trimestre de 2021, tá? Lembrando que taxa de juros vai pegar e a variação cambial também. As empresas do setor elétrico costumam pagar bons dividendos, tá? Energias Brasil não é muito diferente. Então, a gente tem um dividend yield aqui de 9,7% nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhadinha no gráfico? Vamos ver como é que tá. Então, quando nós olhamos aí para o gráfico, né? O que nós temos aqui, cara? A gente tem uma resistênciazinha aqui, ó, nesta faixa de preço. Temos um suportezinho aqui, ó, nesta faixa de preço, tá? E aí ela vem dentro de uma lateralização desde março, né? Desde abril, né? Iniciozinho de abril. Tu vê que ó, ela dá alguns falsos rompimentos aqui nessa região. Né? Posso até jogar um pouquinho mais para cima, né? Ela chega a dar alguns falsos rompimentos aqui, mas sempre com topos maiores. Conseguiu romper. E aí ela pega e lateraliza. Vamos ver no semanal? Ó, no semanal ela está embolada aqui, né? Com média de 21, não tem muito setup. O fato é que ela está dentro de uma grande congestão aqui, tá? Só que assim, é uma amplitude gigante que nós temos em Energias do Brasil, né? Então, se eu for pegar aqui, ó, estou falando em 12,7% quase, né? Ela vem rompendo essa faixa de preço. É uma faixa importante, ó. É o topinho anterior, dentro de uma lateralização grande, é um topinho anterior. O que eu acho que seria bonito de acontecer? Você vê que ela testa aqui esse suporte, é um suporte importante, tá? Ele é respeitado. O interessante seria Energias do Brasil fazer isso aqui, ó. Ela armar um pivô nesta região de suporte para ela pegar e vir buscar essa alta aqui, tá? E aí ela vem testar novamente esta regiãozinha. Claro, tem que ver onde é que vai dar a entrada, né? Se ela subir direto, vai ficar muito esticado da média de 9. Não é impossível, mas fica muito esticado da média de 9, tá? O interessante seria se ela fizesse este pivôzinho daqui, tá? Mas o que pode acontecer também? Em análise técnica, a gente trabalha com dois cenários, não tem muito jeito. Ela pode pegar, romper isso aqui, mas perder esse suporte. Se o resultado vier ruim, e vir testar esse suportezinho daqui de baixo, tá? Vim, ó, buscar esta faixa de preço de 20 e 33. Então fica aí a análise aí, né? O que pode estar acontecendo em Energias do Brasil
E é isso, cara. Espero aí que você tenha gostado. Então, cara, curte o vídeo aí. Marcelo, não entendi alguma coisa que você falou e tal. Deixa aí nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. E até o próximo vídeo. Bons trades aí. Valeu!